diz assim o primeiro do irmão Wagner, que diz assim: boa noite a todos, a paz do Senhor, faço parte do Ministério do Coral. Ano passado, na semana do projeto de vida com Deus, fiz um pedido em especial pela vida profissional da minha filha, a Brenda. Ela é formada em jornalismo e nesse ano, ou seja, 2017, ela trabalhava no Rio, na parte de edição de uma grande empresa que fazia matérias sobre petróleo e gás. Certo dia, quando saía do trabalho, sofreu uma tentativa de assalto. E ela saiu correndo e o assaltante atrás dela. E o motorista de um ônibus, vendo a cena, abriu a porta para ela entrar e se livrar do assaltante que a perseguia. Quando ela me contou o ocorrido, quase infartei. Então, no meu projeto de vida, pedi a Deus que abrisse uma porta de emprego para ela em Niterói ou em São Gonçalo. Mas como todos nós sabemos, Niterói e São Gonçalo também estão muito violentos. Mas Deus abriu uma porta de emprego para ela em Niterói, em Icaraí, que também estava muito violenta, e mais uma vez pedi a Deus que, se não fosse da vontade dele, que ela saísse daquele trabalho e tivesse um trabalho que não a expusesse tanto à violência em que vivemos nos dias de hoje. E Deus mais uma vez me atendeu, e ela hoje trabalha em casa para algumas empresas e também por conta própria, e ganhando muito mais que ganhava quando era funcionária. Várias empresas têm a requisitado e ela já quase não está dando conta de tanto trabalho. Na verdade, já está recusando até trabalhos. Sou muito grato a Deus por ter me dado esta bênção em minha família. Deus é Deus, Deus é fiel. Agradece aqui o irmão Wagner do coral da nossa igreja. Aleluia. Amém. Meu nome é Vanessa Rodrigues, mãe do Guilherme Azeredo. Esse ano de 2018, depois do culto da visão, fiz um voto que queria um ano com um relacionamento diferente com Deus. Comecei a fazer a semana do projeto e a cada dia que eu chegava em casa eu tinha uma surpresa. Um dia, chegando em casa, meu filho tomou o banho dele e quando fui entrar, o blindex estourou. No outro dia, a máquina de lavar parou. E no outro dia, cheguei na empresa e soube que não teríamos mais o benefício do plano de saúde pago pela empresa. No outro dia, ainda na hora de dormir, fui fechar a porta do quarto e, sem explicação, o espelho da porta escorregou e quebrou. Meu filho ficou olhando para mim assustado com tudo o que estava acontecendo naquela semana, e eu falei para ele: não vamos murmurar, vamos agradecer pelos livramentos de Deus. Peguei a vassoura, comecei a varrer aqueles cacos, louvando e entregando tudo a Deus. Quando já estava deitado, eu falei para Deus: Deus, que início de ano é este? Está sendo diferente mesmo. Senti que estava sendo colocada à prova diante do que havia pedido para Deus, um relacionamento diferente com Ele. Iniciei o ano também com algo a resolver sobre um dinheiro, um valor que estava pendente na Caixa Econômica. Já tinha aberto um processo, já havia 8 meses e nada acontecia. Precisava desse dinheiro para a compra de material escolar e livros do meu filho. Conversando com o irmão aqui da igreja, que já estava me ajudando com o processo no fórum, ele me sugeriu conversar com um outro irmão que trabalha também na Caixa Econômica, para ver se ele poderia me ajudar. Assim eu fiz. Trabalho no mesmo ministério da esposa desse irmão, relatei para ela o caso e ela me passou o contato dele. Ele me pediu alguns dados e em alguns dias estava pegando na casa dele o documento que eu estava precisando, esperando há 8 meses para ser encaminhado para o fórum. Levei esse documento até o fórum e, com a ajuda do outro irmão, em algumas semanas o dinheiro foi liberado e pude comprar o material escolar do meu filho. Eu agradeço imensamente pela vida desses irmãos, pois em seu ambiente de trabalho foram usados para me ajudar e me abençoar, e entenderam o amor ao próximo e a visão do primeiro amor. Estou aqui nessa família sendo abençoada há quase 10 anos. Faço parte dos ministérios Coral e Vida Kids. Meu filho faz parte do Louvor Kids e também é aluno do Inove.
vejo ele crescendo não somente em estatura, mas também em graça e conhecimento de Deus. Nesse tempo, o pai do meu filho se colocou distante de Deus e a nossa separação acabou acontecendo. Não foi um tempo fácil, mas sempre pude ver a boa mão de Deus sobre nós e as suas providências. Muitas foram as etapas onde fui aconselhada pelos pastores, fui apoiada pelos ministérios de libertação e suas reuniões, fui curada, fui cuidada e junto com meu filho tenho prosseguido em Cristo Jesus. Deus é perfeito e nos proveu de amigos, de irmãos que cuidam, intercedem e caminham conosco. Eu sou grata a Deus por tudo o que eu tenho, amigos, irmãos, família e esta igreja, em nome de Jesus, louvado seja o nome dEle. Amém. Paz. Inicie meu testemunho descrevendo Romanos, capítulo 11, versículo 36, que dispõe: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente, amém. Esse trecho da palavra sempre falou fortemente ao meu coração. Há 13 anos terminei o ensino médio, antigo segundo grau, e como a maioria dos estudantes brasileiros egressos das escolas públicas do país, tinha sérios problemas quanto às principais matérias exigidas dos estudantes, como português, matemática, além de outras, além de ter sido um péssimo aluno. Sou de família humilde e durante toda a infância e adolescência, várias foram as privações que passamos naquele tempo. Então, para ajudar as despesas da casa, comecei a procurar emprego. Deparei-me com a realidade de muitos jovens que, por necessidade, precisam interromper os estudos para compor a renda dos pais, ajudando no lar. Meu primeiro emprego formal foi numa loja de tintas. Fiquei apenas um dia, pois, como sempre, muito tímido, fui péssimo no atendimento aos clientes da loja. Lembro-me também que, após a demissão, peguei minha bicicleta e fui em direção ao centro do Alcântara, quando parei em frente a uma banca de jornal e vi a manchete de um conhecido jornal especializado na área de concursos. Chamou-me a atenção a grande diferença de valores pagos aos cargos públicos que exigiam apenas ensino médio e os valores que as empresas pagavam para os empregados que também tinham ensino médio. Fiquei intrigado, peguei as moedas do bolso e comprei o jornal. Chegando em casa, li o jornal com todo entusiasmo, recortando a matéria do concurso, que estava com o edital aberto e separando as matérias que seriam cobradas na prova. Só tinha um problema, não tinha dinheiro para comprar sequer uma apostila que contivesse aquelas matérias citadas, pois, como a maioria dos concursos, são exigidos conhecimentos das áreas do direito. Foi quando um amigo disse estar estudando para o mesmo concurso e que me emprestava a sua apostila para eu tirar a cópia. Montei na minha bicicleta novamente e corri para a sua casa. Tirei a cópia e comecei a estudar. Como disse, sou de família humilde e fiquei extasiado quando comecei a entender assuntos que não estavam disponíveis ao meu padrão de vida. Lembro-me da alegria que senti quando compreendi uma notícia no Jornal Nacional que falava sobre um preso que havia sido solto através de um habeas corpus. Eu, menino pobre de São Gonçalo, passei a entender sobre coisas que estavam além da minha realidade. Era uma simples apostila, nada demais. Todavia, ali, naquele momento, o Senhor mudava o curso de toda a minha vida, da minha história. Durante aquele período, eu acordava todos os dias às 5 da manhã, antes mesmo do meu pai, que ia trabalhar. Estava muito animado com tudo o que estava aprendendo. Porém, as dificuldades de interpretação e raciocínio começaram a se mostrar grandes obstáculos para mim. Foi quando percebi que precisava aprender tudo aquilo que foi ignorado nos anos de colégio que havia feito. Comecei a estudar português e matemática com professores particulares. Juntava tudo que conseguia arranjar com os bicos para pagar as aulas. E, infelizmente, comecei novamente a ter dificuldade para manter os estudos por ausência de dinheiro, de recurso. Foi quando voltei a procurar emprego. Fui contratado temporariamente por uma loja de varejo para as vendas de final de ano, ficando apenas 3 meses. Após, fui contratado para uma rede de supermercado, indo trabalhar na peixaria. Lembro-me da minha mãe contrariando essa vaga de emprego, mas fui e permaneci lá também por 3 meses.
Era período de Semana Santa e eu, que nunca havia limpado uma sardinha, estava diante de uma fila imensa, um facão e corvinas enormes. Só Jesus para me ajudar, e Ele me ajudou. Foi um tempo de luta, mas também de intensa caminhada com Deus. Com o salário da peixaria, que me matriculei num cursinho e pude comprar alguns livros de direito. Eu causava estranheza quando ficava sentado no corredor do interior do supermercado, na hora da janta, lendo a Constituição da República. Nesse emprego, deparei-me com duas situações, que hoje entendo ser a mão de Deus formando meu caráter. Havia na peixaria um brutamonte, que logo na primeira semana tentou me incluir num esquema de fraude na marcação de ponto. Esse homem possuía 2 empregos e reiteradamente faltava ao emprego na peixaria. Ele me pediu, ou seja, me forçou a ficar com o crachá dele nos finais de semana para marcar o ponto em seu lugar. Fiquei com medo de negar o pedido, devia ser do tamanho de Fabiano, mas fui contundente e neguei. Ele ficou muito contrariado, mas não sofri qualquer represália. Outro acontecimento importante que não posso deixar de testemunhar é que nesse período na peixaria, um irmão da antiga igreja que congregava antes de vir para a Nova Vida, ofereceu-me a possibilidade de conseguir uma vaga no serviço público sem a necessidade de passar pelo concurso. Ele disse ter conhecido uma senhora que prometia vagas em tribunais, bastava apenas que pagasse um valor. No mesmo momento em que foi feita essa oferta, eu a recusei veementemente, informando ao irmão que aquilo se tratava de um esquema fraudulento que burla o concurso público e era estelionato. Infelizmente, vários irmãos pagaram as taxas e acreditaram na mentira, estão esperando a sua vaga até hoje. Em meio a muita luta, o Senhor estava forjando o meu caráter. Saí da peixaria e fui trabalhar numa loja de tintas novamente. Fiquei apenas 3 meses e após fui contratado por uma multinacional alemã da área de produtos farmacêuticos. Fiquei feliz, mas não sabia o que estava por vir. Apesar de ser uma boa empresa, eu havia sido lotado no pior setor da empresa, onde ninguém queria trabalhar. Era um local chamado Moinho, e lá, neste setor para o qual fui designado, eu não sabia que seria literalmente o local onde seria moído. O trabalho nesse setor era penoso, muita poeira, muito calor e esforço físico. Eu trabalhava por 12 horas seguidas, com apenas o intervalo do almoço e um lanche. No verão, era preciso interromper várias vezes o serviço para torcer o jaleco, pois o mesmo ficava encharcado de suor. O esforço físico era muito grande para mim, ao ponto das noites eu acordar gritando com fortes câimbras nas pernas. Durante esse período, vi homens de maior porte e resistência desistindo do trabalho ou entrando em auxílios-doença, pois não resistiam ao serviço. Eu sempre fui muito magro e sem qualquer preparo físico. Lembro-me que os colegas de trabalho diziam que eu não aguentaria o moinho, nem por uma semana. Pois é, aguentei por 1 ano e 8 meses. O menino franzino que eu era enfrentou o moinho em nome do Senhor Jesus e saiu de lá ileso. O moinho foi um grande gigante na minha vida que venci e Deus ali me abençoou. Então, enfim, fiquei nesse setor durante quase 2 anos e quando estava praticamente sem forças, aprove ao Senhor me tirar de lá, sendo promovido para um setor com ar-condicionado e sem tanto esforço físico. Como glorifiquei e chorei no dia em que recebi a notícia que iria sair do moinho da minha vida. E após 5 anos nessa empresa, fui demitido em uma situação de muita humilhação, mas som, voltou. Estou acabando aqui já, gente. Vamos lá. Fiquei nesse setor quase 5 anos, depois foi demitido numa situação de humilhação. Foi muito difícil porque faltava
um mês para me casar. Foi quando resolvi voltar a estudar, pois sabia que seria a única maneira de não voltar a sofrer novamente empregos ruins. Peguei o valor da rescisão, me matriculei em um curso, comprei vários livros e voltei a estudar com o mesmo afinco que tinha no início da minha caminhada. Eu era apaixonado pelo direito, comprava livros complexos, mesmo que não entendesse seu conteúdo. Passava as tardes assistindo julgamentos no Superior Tribunal Federal e vibrava com tudo aquilo. Deus estava me dando direcionamento para mudar a minha vida na área profissional. Em novembro de 2011, resolvi fazer o Enem, fui para a prova e, apesar de estar sem muita expectativa, pois o que precisava mesmo era passar num concurso, pedi ao Senhor que me abrisse essa porta para o ensino superior na área que tanto gostava. Foi quando recebi uma ligação da Cândido Mendes Universidade, informando que eu havia sido contemplado com uma bolsa de 100% para o curso de Direito pela minha nota no Enem, e fiquei assim maravilhado. Iniciei o curso de Direito em 2012 e no mês seguinte fui aprovado no concurso público municipal, tomando posse em junho de 2012. A partir de então, muita coisa aconteceu, vários detalhes e experiências com Deus que me levaram muito tempo a descrever esse relato. E o que eu posso dizer é que o Senhor Jesus me conduziu, me livrou e me honrou, pois me tirou de trás das malhadas e me fez passar a conviver com eminentes da sociedade. Em dezembro de 2017, concluí a graduação em Direito, tendo sido aprovado no exame da ordem após o 9º período da faculdade. Todos os outros empregos pelos quais passei foram dignos e lá se encontraram trabalhadores honestos que lutam diariamente para sustentar suas famílias, mas aprove ao Senhor nosso Deus mudar os trilhos da minha jornada, e hoje eu sou advogado recém-formado e já atuo no ramo de Direito Administrativo, pois assim que terminei a faculdade, me tornei membro inicial de um escritório especializado que presta assessoria nessa área. Enfim, troquei o jaleco sujo da peixaria e do moinho por um terno, e hoje tenho o privilégio de dar honra ao nome do Senhor Jesus por tudo que Ele fez na minha vida, faz nesse momento e ainda irá fazer por toda a minha trajetória. E obrigado a todos, a paz do Senhor. E ele agradece aqui a esposa que muito incentivou nessa luta, nessa caminhada. É um livro, mas muito nos abençoou. Amém. Eu estava dizendo ali atrás, é um livro, né? Amém. Mas isso mostra, irmãos, que todo sucesso tem por trás uma história. Às vezes, quando alguém busca o sucesso, ele não quer saber da história, ele só quer saber que agora é um sucesso. E eu queria falar um pouquinho sobre isso nessa noite, antes de orarmos pela área profissional. Pedir a você que abra a palavra de Deus em Gênesis 39, livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 1. Gênesis 39, 1. A palavra de Deus diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Até aqui. Senhor nosso Deus,
Pai querido, hoje nós vamos colocar projetos na área profissional, como testemunhos, o testemunho que ouvimos aqui do teu servo. Temos também, ó Deus, tantos exemplos na tua palavra, de homens que prosperaram naquilo que faziam, porque o Senhor era com esses homens. Pai querido, hoje não é diferente. Nós acreditamos, Pai, que quando a tua mão é conosco, quando a tua bênção é conosco, quando tu nos acompanha na nossa trajetória, onde colocamos a nossa mão, nós prosperamos. Não por causa da nossa mão, mas por causa da tua mão que está sobre a nossa vida. Fala conosco nessa noite, Pai, pela tua palavra, edifica-nos e prepara-nos para que nós prosperemos, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas e o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, querido? Essa prosperidade que vem de Deus, e realmente vem de Deus, ela tem duas fontes, né? A primeira fonte, ela é humana, ela é fruto de uma capacidade humana, da destreza, do preparo feito numa faculdade, num curso especializado, é fruto da capacidade individual de cada um. Mas a segunda fonte de prosperidade, e é essa que nós queremos sobre a nossa vida, é aquela que vem de Deus, como no caso de José. Havia algo na vida de José que as pessoas diziam assim: esse rapaz é diferente. Não só porque ele é bom administrador, não só porque ele era dado, né, ao controle das finanças, dos bens materiais, e ele sabia administrar pessoas, não só por isso, mas algo especial acontecia na vida de José, que tudo que ele botava a mão ia para frente, dava certo, ficava bom. Se já estava bom, ficava melhor. E o seu senhor egípcio, né, Potifar, olhou aquilo e disse: esse garoto é bom, eu vou confiar tudo que eu tenho, eu vou pegar toda a minha casa, todos os meus funcionários, os meus bens, o meu campo, eu vou entregar na mão dele, porque eu já vi que ele é bom. Mas eu pergunto a você, querido, será que Potifar fez isso na primeira semana que José chegou na casa dele como escravo? Certamente que não, certamente que não. Ninguém vai pegar tudo que tem, tudo que possui, pegar os seus empregados, porque mordomo é aquele cara que comanda todos os empregados. E foi justamente isso que ele fez, mas ele não fez no primeiro mês, com certeza ele não fez no primeiro ano, ele foi observando José. José era bom de lidar com as pessoas, José era confiável, nada que colocava na mão de José sumia, né? Ou seja, ele era uma pessoa justa, correta, que procurava fazer aquilo que devia fazer. E com o tempo, ele conquistou a confiança do seu senhor. E mais ainda, Potifar passou a tratá-lo não só como um empregado, né? Porque como escravo ele já não era tratado há muito tempo, mas agora José galga uma posição não só de empregado, mas como que de filho de Potifar. Potifar realmente coloca tudo que ele possui. Ele não sabia mais nem o que tinha, só a comida que ele comia todo dia, porque tudo que estava nas mãos de José, ele descansou. Quando a bênção do Senhor, querido, está sobre nós, nós somos capazes de fazer coisas que sem ela a gente não seria capaz. Nós superamos obstáculos, nós superamos injustiças, como o testemunho que nós acabamos de ver, né, do irmão que falou da dificuldade que ele passou, das lutas que ele enfrentou. Não foi um negócio assim de 2 dias, 3 dias, não. Estar nessa caminhada com Deus foi difícil, mas eu tenho certeza que durante todo o momento ele sentia que a mão do Senhor estava com ele, senão ele não seria capaz de superar a dificuldade. E José, querido, quando ele chegou no Egito, ele chegou numa condição de injustiça, porque os seus irmãos haviam traído José, pegaram José, colocaram dentro de uma cisterna, na verdade para matá-lo. Mas o irmão mais velho de José disse: não, não vamos matar, ele é sangue do nosso sangue, nós não podemos fazer isso. O que fizeram? Venderam-no através de uma caravana de ismaelitas que passaram e iam na direção do Egito, venderam-no como escravo.
Pegaram lá as suas vestes, sujaram de sangue de animal e contaram uma história para o seu pai de que ele havia sido morto e que só sobrou as vestes dele sujas de sangue. Irmãos, que sofrimento para José. Ele foi deportado para uma terra distante. Você imagina, quando chegou lá no Egito, ele não falava a mesma língua dos egípcios. Ele teve que aprender a falar um novo idioma. Olha que dificuldade. E o tempo todo ele ficava lembrando: eu estou aqui porque os meus irmãos me venderam como escravo. Eu estou aqui porque os meus irmãos me jogaram fora como quem joga um monte de lixo. Irmãos, há momentos na nossa vida, na nossa caminhada profissional, dentro de uma empresa ou num negócio próprio que você monta, que você começa a lembrar de toda a injustiça que fizeram com você, de todas as coisas erradas que fizeram com você, talvez às vezes envolvendo gente da sua própria família. Irmãos, eu conheço história de gente que tem problemas nessa área profissional, envolvendo família, que é assim, são histórias escabrosas, sabe? De irmão roubando irmão, de irmão tirando o direito do outro irmão nas propriedades, fazendo assinar documentos que ele não sabia o que estava assinando. Irmão, eu já ouvi de tudo. E já vi homens amargurados que terminaram a sua vida amargurados e não conseguiram dar mais certo em nada do que faziam, porque a amargura tomou conta do seu coração. Será que isso podia ter acontecido com José? Sim, poderia. Mas algo estava acontecendo na vida de José que ia além dele mesmo, que ia além da capacidade dele humana de superar essas dificuldades. Porque o texto diz aqui: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Estava lá como escravo, mas a mão de Deus era com José. E o que eu quero nessa noite, irmãos, pedir e orar junto com os irmãos, é que não importa a situação profissional que você está hoje, talvez você esteja na casa do seu Senhor, talvez você esteja numa função, numa posição que você diz: Senhor, não é isso que eu quero para a minha vida, não é esse o ponto onde eu quero chegar, mas é o lugar onde Tu me colocaste agora. Então eu preciso frutificar como José frutificou ali naquele lugar difícil. Ele não importou se ele era escravo, o que era a função dele, ele simplesmente disse: eu vou florescer aqui, aonde Deus me plantou. E ele começou a florescer. José, queridos, mesmo traído, mesmo vendido, mesmo tendo que enfrentar a situação de um escravo, aprender um novo idioma, mas ele não olhou para nada disso. Ele simplesmente não se deixou ser dominado pela dor e pela injustiça. Irmãos, no mundo que a gente vive hoje, é um mundo rodeado de injustiça para todo lado. Isso que a gente está vendo acontecer na nossa nação, né, o que o Supremo está fazendo, rasgando a Constituição para defender bandidos, isso às vezes nos revolta. A gente olha tudo isso pela televisão, pela internet, pelas as notícias que chegam de diversas fontes, e você fica dizendo: Deus, até quando? Até quando vamos viver num país assim? Até quando, Senhor, veremos o ímpio prosperar na sua impiedade e o justo viver em agonia, em dificuldade, em luta na sua justiça? E se nós não clamarmos a Deus, se nós não tivermos a boa mão de Deus sobre a nossa vida, nós não teremos força para superar isso. Mas José não se tornou um homem infeliz e também não se tornou um homem improdutivo. José administrava tudo que não era dele, mas ele administrava como se fosse dele. Ele aprendeu a lição que Paulo tentou ensinar aos Efésios. Se você abrir comigo na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 6, Efésios 6, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, antevendo, o ensinamento de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 5, diz assim: Efésios 6:5. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne,
com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, porque naqueles dias havia ainda essa condição de escravo, né? Algumas pessoas que não podiam pagar suas dívidas eram vendidos como escravos. E nos dias do apóstolo Paulo isso ainda acontecia na sociedade em Éfeso, né? E nas cidades naquele tempo era comum isso acontecer. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez de quem? Dos homens? Não, do Senhor. Quer seja servo, quer seja livre. Ou seja, o apóstolo Paulo estava falando aos que naqueles dias ainda estavam na condição de José, servindo como escravos, dizendo para eles: olha, não façam o trabalho para os seus senhores como se você estivesse fazendo para homens, faça como estivesse fazendo para Deus. E não sirvam somente na vista, né? Mas sirvam fora da vista, quando ninguém está vendo, porque você está fazendo é para Deus e não é para homens. Alguns tempos atrás, eu assisti um programa que tem na televisão, você deve ter assistido esse programa, esse que, de vez em quando, o patrão se fantasia, né, de empregado nessas empresas que são muito grandes, né, e as pessoas, às vezes, nem chegam perto do patrão, então não sabe nem direito como ele é, grandes empresas, né, e ele se caracteriza lá, se modifica todo e vai lá, aparece como um funcionário novo no meio lá da turma. E acontecem as coisas mais escabrosas, né? Existe aquele funcionário que já chega perto do funcionário novo e começa a falar para ele um monte de besteira da empresa, reclamar. Olha, rapaz, você não sabe o problema que você arrumou quando você veio trabalhar aqui, porque essa empresa é assim, essa empresa é assada, e eles estão filmando tudo. Mas teve um funcionário que, quando ele recebeu o colega de trabalho novo, e ele tinha que ensinar a função, né, para aquele novo que chegou, não sabendo que era o seu patrão, era o dono da empresa, era um dos diretores da empresa que estava ali. Ele ensinou com tanto carinho, e ele demonstrou tanta responsabilidade, e ele fazia aquilo e dizia: olha, isso aqui é como se fosse a minha vida, eu tenho prazer de trabalhar aqui, eu luto por essa empresa, eu quero ver o sucesso da empresa onde eu trabalho, e não sabia que estava falando com um dos diretores da empresa. No final, quando o diretor sentou com ele, sem nenhuma caracterização, já agora normal, ele não reconheceu o diretor, ele estava tão diferente, e o diretor começou a falar da postura dele, mas o diretor também descobriu naquele período que ele tinha sonhos, que ele queria realizar, e ali ele anunciou: olha, sabe aquilo que você tem vontade de fazer, de ter? Era fazer um curso, era se preparar. Pois é, eu vou pagar a sua faculdade até o final, a empresa vai pagar. E se ele tivesse na presença daquele diretor, né, falado mal da sua chefia, da sua liderança, falado mal da empresa, será que ele ia receber a mesma coisa? Irmãos, muitas vezes as portas se fecham, porque há servos de Deus que não aprendem ainda os princípios da Bíblia, da palavra de Deus. Não aprenderam ainda que é servindo que você é abençoado. Maior perante Deus é aquele que serve. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui: se você não for reconhecido pelos homens, você vai ser reconhecido pelo Senhor, e receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Irmãos, nós precisamos aprender que a palavra de Deus não é um livro de história, não é um livro de conhecimento humano, mas é a palavra revelada de Deus para as nossas vidas. E quando nós aprendemos essa revelação e a atamos no nosso coração, como a palavra de Deus diz que nós devemos atá-la no nosso coração, e começamos a colocar isso em prática lá do lado de fora, nós descobrimos que ela verdadeiramente funciona.
Ela é capaz de tirar um jovem que foi vendido como servo, como escravo, para uma condição de mordomo e controlador da casa de um dos homens mais ricos do Egito, comandante da guarda do Egito. Às vezes, queridos, algum sucesso vem sobre nós na área profissional. Eu tenho assistido isso também, alguns irmãos que, depois de um tempo, fazendo a vontade do Senhor, as coisas começam a dar certo, os negócios vão bem, a empresa cresce, ou então ele é promovido, ou ele faz um concurso e vai trabalhar num emprego melhor, onde vai ganhar melhor, e de repente alguma coisa ruim acontece. Isso aconteceu com José também. Quando estava tudo dando certo na casa de Potifar, ele já não era mais escravo, era tratado como filho, ele tinha lá suas regalias e já estava vivendo uma vida regalada. De repente a mulher de Potifar começa a olhar para ele com outros olhos, porque o texto diz que ele era de boa aparência, ele era um jovem bonito. E a mulher de Potifar achou que podia trair o marido com ele, mas ele era tão fiel que ele disse: não vou fazer isso com o meu senhor. Eu não vou fazer isso com um homem que me deu uma nova chance na vida, que hoje me trata como um filho, não posso fazer isso com ele. E José não aceitou o convite daquela mulher. Irmãos, ela achou aquilo ali um absurdo, não é possível, eu sou uma mulher bonita e eu não posso ser recusada por um escravo. E ela resolveu delatar José como se ele tivesse tentado agarrá-la. E a vida de José vira de ponta cabeça. Agora ele era pior do que um escravo, agora ele foi colocado no cárcere, sem direito a advogado de defesa, sem julgamento, sem prazo para sair de lá. Ele foi parar nas prisões do Egito daquela época. Você imagina como é que era a prisão do Egito naquela época, né, irmão? Ali podia ter sido o fim de José. Mas José tomou novamente uma decisão de não esconder os seus dons e não se tornar um homem infrutífero. Povo de Deus, todo o trabalho que Satanás faz na nossa vida é para nos tornar infrutíferos. Você sabe uma árvore que Deus planta e que Satanás fica ali secando? Satanás quer secar essa árvore. Ele não quer que você produza frutos, ele não quer que você seja uma bênção, ele não quer que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Então acontecem determinados infortúnios, notícias ruins que a gente recebe, a coisa estava boa, agora de repente piorou. Meu Deus, essa crise no Brasil, o meu negócio estava andando bem, minha empresa estava bem, fui mandado embora. Querido, nós precisamos entender esses momentos na nossa vida e não achar que eles são aquilo que o diabo quer que a gente acredite que seja. Entender esses momentos como momentos que não irão impedir o agir, o mover de Deus nas nossas vidas, porque quem vai determinar o final da nossa história não é o diabo, não é quem faz injustiça conosco, não são os problemas que nos rodeiam, não é o país que a gente mora. Quem vai determinar o final da nossa história é o Senhor. Irmãos, José na cadeia, irmão. Ele podia ter chegado lá, quer saber? Olha o que eu ganhei, onde que eu vim parar, porque eu tentei fazer o meu melhor na casa de Potifar, aqui, olha o que eu ganhei. Ele podia ter simplesmente dito: olha, eu não administro mais nada, não me peça para fazer nada, nesse negócio de interpretar sonho que Deus me deu, não vou mais interpretar o sonho de ninguém, porque falando dos sonhos que Deus me deu, meus irmãos ficaram com inveja, e eu vim parar aqui. José não fez isso. Chegando lá na cadeia, correu logo a fama: ah, rapaz, esse cara aí administrava a casa de Potifar. A casa de Potifar cresceu muito. Potifar já era rico, ficou mais rico, porque esse cara é um baita de um administrador. Aí o presidente da cadeia, o chefe da cadeia, o governador da cadeia disse: poxa, eu estou aqui ralando sozinho para administrar essa cadeia, agora tem um administrador aqui dentro, vou começar a dar umas tarefas para ele. E começou a dar a tarefa.
E cada tarefa que ele dava, José cumpria. Ele dava, José cumpria. E as coisas foram melhorando. A cadeia que estava um lixo começou a ficar mais organizadinha. E chegou um ponto que agora José era o governador da cadeia. Rapaz, o cara era tão bom que onde chegava ele virava governador, mesmo dentro da cadeia. Irmão, não importa o que você vai governar, mas o que Deus colocar na sua mão, faça com todas as tuas forças, faça o teu melhor. Porque você não sabe o que pode acontecer a partir daquilo ali. De repente, um dia, alguém começa lá a contar um sonho para o outro, e José está ouvindo o sonho. E quando um contou o sonho do outro, José disse, olha, eu sei o que é isso aí. E disse o que ia acontecer com aqueles dois homens. E realmente o que ele falou, aconteceu. Um foi julgado e morto, e o outro foi absolvido e solto. E esse que foi absolvido e solto, voltou para trabalhar na casa de Faraó. Ele era copeiro do rei. Um dia o rei teve lá um sonho, ninguém podia interpretar. Aí ele disse, olha, tem um camarada lá na cadeia, um tal de José, que ele interpretou o meu sonho e por isso eu estou aqui. Tudo que ele falou aconteceu. O rei disse, manda chamar esse cara. José interpretou todo o sonho de Faraó. E daquele dia em diante Faraó disse, você vai governar o Egito. Eu vou colocar todo o meu reino nas suas mãos. No meu reino acima de você só eu. Mas resta um problema. Todo esse caminho que José percorreu, de se ter transformado num escravo, depois de ter se transformado num prisioneiro, de ter ido parar nas masmorras do Egito, tinha uma origem. E a origem foi o que os seus irmãos fizeram com ele. Ele previu 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome. Os 7 anos de fartura aconteceram, José juntou em celeiros no Egito o suficiente para aguentar os 7 anos de fome, mas quando deu 2 anos que a fome estava sobre todo o planeta Terra, os seus irmãos foram parar lá no Egito para comprar comida, porque eles ouviram falar que lá no Egito tinha comida. E na frente de quem eles foram parar? De José. Irmãos, José podia ter perdido tudo ali. Se ele tivesse ainda com o coração cheio de mágoa e de ressentimento, ele tinha posto tudo a perder. Mas ele tinha sido tratado por Deus. E ele já estava entendendo que o fato dele ter ido parar lá como escravo, depois como prisioneiro, e agora ser o governador do Egito, foi providência de Deus.